Vamos começar direto ao assunto de hoje. O nosso foco agora é uma nação cuja escala é, francamente, de cair o queixo. A gente vai explorar exatamente como a vastidão imensa e a complexidade formidável da Rússia ditam absolutamente tudo por lá. Tudo mesmo, desde a sua rica história e a formação da economia até aquela posição inescapável que o país ocupa no cenário global de hoje. Para quem quer entender a fundo as dinâmicas do nosso mundo moderno, compreender as bases geográficas e humanas desse gigante é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo essencial. E para organizar bem a nossa análise, a gente vai seguir um caminho bem claro de 5 partes. Vamos passar por a complexidade geográfica, história e formação territorial, demografia e distribuição populacional, transição econômica e recursos e, para fechar, o cenário geopolítico atual. Então, começando pelo ponto número 1, a complexidade geográfica, olhando para a macroescala. O nosso ponto de partida é esse número que é simplesmente colossal. 17 milhões. É isso mesmo, estamos falando de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados de território. Para colocar isso numa perspectiva mais palpável, é o equivalente a 2 vezes o tamanho de todo o território brasileiro. É muita coisa. E essa extensão maciça significa que o país atravessa nada menos que 11 fusos horários diferentes, se espalhando por uma porção enorme da Europa e dominando o norte da Ásia. Toda essa complexidade geográfica traz junto uma diversidade extrema de paisagens naturais. São extensas cadeias montanhosas, planícies que não acabam mais e vastas florestas, que servem no fim das contas como o palco principal para tudo que nós vamos discutir a seguir. O que nos leva à parte 2, história e formação territorial, a escala humana da coisa. Como será que uma massa de terra desse tamanho todo foi consolidada ao longo dos séculos? A resposta está numa linha do tempo muito fascinante. Tudo começa a tomar forma de verdade lá no século XV, quando o Tsar Ivan III expulsa os mongóis, unifica a região e cria as bases do Império Russo. Mas o que vem logo depois, no século XVI, com Ivan IV, foi um processo de expansão único. Sabe, diferente das potências europeias que foram buscar colônias além-mar cruzando oceanos, a expansão russa avançou de um jeito implacável por terra mesmo, pelo próprio continente. Eles foram dominando territórios e povos pela Europa, pela Ásia e chegaram até a América do Norte com Alasca. Dando um salto para 1922, os revolucionários bolcheviques liderados por Lenin reestruturam completamente todo esse espaço e formam a União Soviética. E aí, finalmente, com o fim da URSS em 1991, a gente chega à configuração atual. A Federação Russa, que é um Estado moderno composto por impressionantes 85 divisões, englobando repúblicas, territórios e regiões autônomas. Para ancorar visualmente toda essa história, vale a pena observar o Kremlin de Moscou. A própria palavra Kremlin significa fortaleza e faz todo sentido. As edificações centrais cercadas por essa muralha imponente, que tem uns 20 metros de altura, datam lá do século XIV. Mas, veja bem, esse lugar não é só um conjunto arquitetônico bonito, é literalmente o coração histórico do poder. Ele funcionou como a sede do governo dos czares durante a época do Império, depois se transformou no epicentro do poder soviético logo após a Revolução de 17 e hoje em dia atua como a sede do governo moderno russo. É como se a continuidade do poder estivesse ali, esculpida na pedra. E bem ao lado desse grande centro de poder político, a gente encontra reflexos magníficos da herança cultural deles. Essas estruturas icônicas capturam a profundidade de uma história cultural que é complexa demais. Elas são testemunhas visuais de séculos turbulentos de expansão, de uma forte mistura de influência asiática e europeia e de uma religiosidade muito profunda que acabou moldando a identidade da nação. Chegamos então à parte 3, demografia e distribuição populacional. Mapeando as pessoas. E é aqui que o verdadeiro desafio geográfico mostra os seus contrastes brutais. Existe uma vasta imensidão lá no Oriente que é praticamente vazia e isso contrasta absurdamente com um denso corredor ocidental e do sudoeste ali perto dos Montes Urais. E o que dita essa diferença tão drástica? Exclusivamente o clima rigoroso e a localização dos recursos naturais. A geografia física acaba determinando exatamente onde a vida humana consegue de fato florescer em larga escala. E olha só, dentro dessas áreas mais concentradas, a diversidade é notável. Nós estamos falando de um total de 144 milhões de pessoas. Embora a densidade demográfica geral do país seja muito baixa, justamente pelo tamanho do território, a população é formada por cerca de 160 grupos étnicos distintos. O maior grupo, claro, é o russo, mas o país abriga ucranianos, tártaros, chechenos, armênios e muitos outros.
É um mosaico humano fascinante, que vive como se fossem ilhas de concentração populacional no meio de um verdadeiro oceano de terra. Vamos agora para a parte 4, transição econômica e recursos, explorando a escala funcional. A história econômica recente deles é marcada por uma transformação gigante. Ali depois de 91, ocorreu uma transição bastante dolorosa. Eles saíram de uma economia planificada, onde as empresas eram estatais e o governo controlava a produção na rédea curta, para uma economia de mercado, com o mínimo de interferência do Estado. A década de 90 foi super complicada, marcada por uma crise profunda em que o PIB despencou quase 10%. Mas as coisas mudaram a partir dos anos 2000. A gente viu uma recuperação robusta impulsionada pelas exportações, o que acabou atraindo vários investimentos estrangeiros e transformando a nação num mercado emergente de destaque. Isso consolidou a posição do país em grupos muito fortes como o BRICS, sentando à mesa com o Brasil, Índia, China e África do Sul. Mas o que será que sustenta toda essa economia emergente? A resposta é simples: uma imensa riqueza natural que está diretamente ligada à geografia do lugar. O país é um dos líderes globais na agricultura, com foco muito forte na exportação de trigo e centeio, e eles buscam ativamente a autossuficiência alimentar. Além disso, tem a taiga, a maior floresta de coníferas do mundo, que é um motor importantíssimo para a extração de madeira e celulose. Lá nos Montes Urais repousa o coração da mineração e da indústria petroquímica. E na Sibéria Ocidental ficam aquelas gigantescas reservas de petróleo e gás natural. O parque industrial deles, que é uma grande herança da infraestrutura soviética, foi construído bem ali, pertinho dessas fontes primárias. E isso faz da energia e da mineração os grandes trunfos econômicos da nação. E finalmente chegamos à parte 5, o cenário geopolítico atual na escala global. O cenário geopolítico atual é altamente complexo e tem uma importância gigantesca. E aqui, baseando a nossa análise estritamente nos fatos reportados, a Rússia mantém a sua posição como uma superpotência militar, com um arsenal bélico que se equipara ao dos Estados Unidos. A influência do país sobre os antigos territórios soviéticos também continua muito forte. Olhando para os eventos recentes, o país fazia parte do G8, mas foi suspenso em 2014 após a anexação da Crimeia. Mais recentemente, o conflito que começou na Ucrânia em 2022 e que foi justificado pelo governo russo como uma forma de proteção à etnia russa, resultou em severas sanções econômicas por parte da comunidade internacional. Esse evento gerou mudanças tectônicas no mundo todo. Estamos falando de crises humanitárias sérias, o fortalecimento e a expansão das alianças da OTAN nas fronteiras europeias, além de impactos fortíssimos nos mercados globais de energia e também de alimentos. Bom, e assim a gente encerra a nossa explicação de hoje, mas deixando uma reflexão bem provocativa. Nós vimos aqui como essa imensidão territorial inigualável ditou toda a história de conquistas continentais, como moldou onde as pessoas vivem e como forneceu uma montanha de recursos naturais que define a força econômica e militar deles até hoje. A grande questão que fica para quem quer entender o futuro é a seguinte: como é que as vastas e imutáveis realidades geográficas da Rússia vão continuar ditando as estratégias, os desafios e as influências globais do país ao longo deste século XXI? É um quebra-cabeça muito fascinante, onde a geografia é, sem dúvida nenhuma, o destino. Foi excelente contar com a companhia de todos nesta análise e a gente espera que essas conexões tenham expandido a visão sobre as bases desse gigante global. Até a próxima!